4 de janeiro de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Olha só, a notícia que bomba hoje aí nas manchetes dos jornais, nas mídias oficiais, obviamente, né? Dão conta aí de que o atual Supremo Ministro, né, era vítima de um suposto plano para sequestro e morte naquele 8 de janeiro, né? Então está todo mundo reverberando essa notícia com aquela, claro, ideia fixa em engordar o tal inquérito antidemocrático. Claro, é a notícia que fermenta a imprensa, consorciada, e claro, essa entrevista foi dada pelo ministro que se vitimizou, dizendo que foi vítima desse plano. Mas claro que nós vamos, evidentemente, destrinchar esse assunto. Mas eu quero começar dizendo o seguinte: a verdade, ela sempre foi um conceito complexo. E sempre foi aí um objeto de reflexão por filósofos, estudiosos, né, desde a antiguidade. Não existe uma definição única de verdade, pelo menos uma que seja aceita por todos, a não ser pela própria testemunha ocular dos fatos, como dizia, né, o famoso Repórter Esso, né, a sua testemunha ocular dos fatos. A verdade é essencial para a compreensão do passado da história. É um valor importante que deve ser evidentemente defendido para a construção de uma sociedade justa. Entre a verdade factual, que é verificada aí por meio de observação e experimentação, e a verdade moral, que é aquela baseada em um sistema de valores universalmente conhecido, existe também a verdade estética, tá? Que é baseada em apreciação subjetiva da beleza, como por exemplo o quadro de Mona Lisa, né? Que muitos acham belo, né? E outros nem tanto. Eu, por exemplo, não vejo beleza nenhuma naquilo, mas esta é a minha verdade, né? A verdade estética é aquela que é apresentada de uma forma bonita, né? Galante, para atrair a atenção. Existe a verdade relativa, como o exemplo do quadro de Mona Lisa, né? Que uns acham bonito e outros não. E existe, claro, a verdade absoluta, que é aquela que interessa. Verdade absoluta como 2 e 2 são 4, isto em qualquer lugar do mundo. Agora, diante disso tudo, no Brasil conseguiu se inventar outra verdade, né? Que é a verdade obscura, né? Ela é única e, pelo menos pela imprensa consorciada e pelos ministros lá da mais alta corte, sempre são dadas como verdades, porém obscuras, ninguém sabe, ninguém vê. O tal ministro diz que foi atacado em um aeroporto lá em Roma, mas nunca mostrou a verdade, ou seja, nunca mostrou as imagens para ninguém. Mas diz que é verdade, é a verdade obscura. Ele mesmo diz que foi vítima de ameaça de morte nos atos complementares ao dia 8 de janeiro. Mas não diz quem foi que o ameaçou. Tudo é sigilo. E, portanto, essa é a verdade escondida, obscura. Só resta saber o porquê. Existe a verdade de outro ministro que disse terem sido apagadas as imagens das câmeras de seu Palácio da Justiça. E todos esses fatos, todas essas verdades, foram contempladas pela verdade jornalística, que possui suas verdades protegidas por fontes, se é que existem fontes, pois não sabemos. Portanto, a busca da verdade histórica é fundamentada na análise crítica de fontes e evidências. Tem que haver evidências, tem que haver provas.
e só se prova aquilo que é apresentado. Se não é nada apresentado, não existe verdade. No entanto, as fontes, principalmente as jornalísticas, podem ser tendenciosas, incompletas ou até mesmo falsificadas. E ninguém precisa tentar provar o contrário, porque nós não iremos acreditar, evidentemente. Agora, nesse caso, como diz aí o jornalista Mário Sabino, lá no site Metrópolis, é preciso que o ministro da Suprema Corte forneça nomes. A sociedade tem o direito de saber. Segundo ele, em uma entrevista o ministro, que deu uma entrevista aos jornalistas Mariana Muniz e Tiago Bronzato, havia 3 planos. O primeiro plano previa que as forças especiais do Exército prenderiam o ministro em um domingo e o levariam para Goiânia. No segundo plano, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí não seria propriamente uma prisão, e sim um homicídio. E o terceiro plano, segundo o próprio ministro da Suprema Corte, defendia que após o golpe, lá de 8 de janeiro, ele deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Muito bem. Esta é a informação dada pelo próprio ministro na entrevista. E segundo Mário Sabino, lá do Metrópolis, houve uma tentativa de planejamento, inclusive. E há outro inquérito que investiga isso. Um inquérito que mostra que também a ABIN monitorava os passos do ministro para quando houvesse a necessidade de realizar esta prisão. Olha só a gravidade disto tudo. Tudo muito bem dito claramente pelo ministro, porém sem prova alguma, porque tudo é sigiloso. Claro que essas afirmações são gravíssimas, e por serem gravíssimas, ele tem a obrigação de dizer quem planejou esses atos. Não convence a ninguém alegar, por exemplo, que ele não informou porque o inquérito é sigiloso e que os suspeitos poderiam fugir. Pois, por muito menos, o ministro determinou várias prisões preventivas, sem nenhum teor de risco para a sociedade. Mauro Cid, Silvinei Vasquez, Anderson Torres, sem contar, claro, os patriotas de 8 de janeiro, que ainda, muitos deles ainda estão presos lá em Brasília. Então, nesse caso, a prisão imediata dos possíveis autores desse plano maquiavélico já seria suficiente, já seria justificativa clara para que eles fossem presos. Porque estes, sim, estariam premeditando um crime, segundo ele, e se ele está falando é porque tem provas, e portanto eles poderiam ser presos e serem investigados. Pelo menos é o que diz o ministro, que diz que tem documentos que mostram que havia esse plano, Agora, nessa mesma entrevista, o ministro diz que, tirando um exagero ou outra nessa informação, o próprio ministro dizendo isso, tirando um exagero ou outro nessa informação, era algo que ele já esperava. Não poderia esperar de golpistas criminosos que não tivessem pretendendo algo nesse sentido, disse ele. Completou dizendo o seguinte: mantive a tranquilidade. Tenho muito processo para perder tempo com isto. E nada disso ocorreu, então está tudo bem. Bom, dito isto, penso que essa declaração derruba por completo a veracidade, ou pelo menos a importância da notícia. Notícia tão sensacionalista da imprensa, diga-se de passagem. A verdade oculta, ou a verdade relativa, desde que sirva para atender aos interesses de um inquérito antidemocrático criado, investigado e julgado pelo próprio ministro. Verdade é que, coincidência ou não,
Essa informação sobre o ministro do Supremo aparece estampada nas mídias consorciadas de hoje, justamente quando deputados da oposição já estão articulando a criação de uma CPI para investigar aquela agência de publicidade, né, que bancava influenciadores, a tal Mind 8, né, acusado de ter ligações com o atual governo para agir como um centro de uma rede de disseminação de notícias falsas contra o antigo governo, claro. Né? Ela disseminava mentiras contra o antigo governo e tinha seus influenciadores para reverberarem tudo. Segundo deputados da oposição, chegou a hora de expor de uma vez por todas o verdadeiro gabinete do ódio em uma CPI da verdadeira milícia digital da esquerda. Então, meus amigos, é claro que tudo isto não deixa de ser uma informação importante para o dia de hoje, até porque a notícia saiu da boca do próprio ministro lá do Supremo, foi mostrado por vários jornais. Eu trouxe aqui a informação partindo do site Metrópolis, dei o nome do repórter, não é invenção, mas que serve para mostrar o seguinte, que eles mesmos estão criando factoides, estão estendendo, esticando, promovendo esses factoides com um único objetivo: encontrar motivos para punir com severidade aqueles que entendem serem o maior risco para a democracia brasileira, Jair Messias Bolsonaro, que risco algum oferece, nós bem sabemos disso. Ou, se não for isto, é por puro medo do mito. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Chamem os amigos para acompanharem o canal, se inscreverem no canal, deem uma força ao Terra Brasilis News, para que a gente continue vivo, continue trabalhando, já que o fôlego cada vez vai diminuindo mais. Acho que vocês entendem muito bem, não é isso? Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.